Olá pessoal, que bom que nós estamos aqui juntos novamente em mais um momento para que nós possamos ter na nossa devocional da semana, aprendendo juntos sobre virtudes. E eu gosto sempre de lembrar você que as virtudes são aquelas coisas que tornam homens e mulheres dignos diante de Deus e diante das pessoas. E nós temos virtudes que são baseadas na Bíblia e você deve construir, você deve trabalhar com afinco para desenvolver essas virtudes na sua vida, no seu coração, como um estilo de vida para você. E hoje nós vamos aprender mais uma virtude importante para a sua vida. E a virtude de hoje que eu quero destacar é a virtude do discernimento. Discernimento é uma coisa muito importante no desenvolvimento da vida, principalmente na juventude, mas isso também vai com você por toda a sua vida. Discernimento é quando você consegue analisar as situações e verificar o que está certo e o que está errado e fazer a escolha pelo que é certo. Então, o discernimento é isso, é quando você consegue analisar, você consegue verificar as situações que acontecem e chegar a uma conclusão de que algo é certo ou algo é errado, e então eu vou fazer o que se deve fazer. E isso é muito importante. E aqui eu quero lembrar você do que é certo. Porque muitas vezes, e hoje em dia, na maioria das vezes, você já deve ter ouvido uma palavra que se chama relativismo. O relativismo é a ideia de que o que é certo para mim pode não ser certo para você, e cada um pode tomar as suas próprias decisões e fazer o que quer, o importante é ser feliz. E essas são algumas coisas que tornam qualquer coisa certa ou, só porque eu não gosto, errada. E aí vem o grande conselho que eu quero te dar. Porque só existe uma coisa que você deve usar como base para definir o que é certo, o que é errado. E eu tenho que te dizer que não é você. Não é o que você gosta, não é o que você acha, mas sim o que Deus acha, o que Deus falou, o que Deus planejou. Deus é, através das suas palavras, além dele ser a verdade, ele fala a verdade e ele mostra o que é o correto, o parâmetro correto em tudo. Está somente na palavra de Deus. A partir da palavra de Deus é que você pode definir algo como certo ou errado. Então, em tese, o discernimento, o melhor discernimento é aquele que você consegue fazer uma análise das situações da sua vida que estão diante de você a partir das verdades de Deus, das verdades da palavra de Deus. E não do que você acha, do que você gosta ou do que os outros falam que é bom ou que é certo ou que é ruim. Sabe, muitas vezes, ao invés de seguir o discernimento, muitos preferem simplesmente achar que porque todo mundo faz, está certo. Mas isso não é correto. Tem uma frase que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Essa frase não é verdadeira. A voz de Deus é sempre a voz de Deus. Não é porque todo mundo está fazendo que aquilo é certo. Não. Também não é porque todo mundo está fazendo que aquilo é errado.
Mas você precisa saber olhar para a palavra de Deus, olhar para quem Deus é. Aquele que construiu e criou todas as coisas e sabe todas as coisas. E você pode pedir a Ele discernimento. Você pode pedir a Deus que te dá o discernimento que você precisa para entender as escolhas que você vai fazer da sua vida baseados no correto do que Deus fez. Eu gosto muito de lembrar de uma história na Bíblia, uma história de um jovem chamado Daniel. Daniel foi um jovem que foi levado cativo pela Babilônia. E ele era um dos príncipes de Israel, um dos nobres de Israel. E ele foi levado para servir no palácio do rei Nabucodonosor. E ali, junto com seus amigos, eles começaram a ser treinados na escola da Babilônia. E eles começaram a aprender a cultura dos caldeus da Babilônia. Eles começaram a aprender a como trabalhar no palácio. Começaram a serem treinados ali na Babilônia. E um dos privilégios, na verdade, que se passava para esses, era que eles deveriam ser saudáveis e fortes, e para isso eles deveriam comer a mesma comida que era dada para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era o homem mais poderoso daquela época. O maior império daquela época. E naquele momento, quando Daniel viu aquelas comidas, ele sabia que aquelas comidas eram oferecidas aos deuses babilônicos antes de trazerem para eles. Ao olhar aquela situação, ao perceber tudo aquilo, Daniel, ele decide firmemente no coração dele não se contaminar com as finas iguarias do rei Nabucodonosor. E aí ele então faz uma proposta para que ele coma só água e legumes. E Deus honrou e abençoou esses jovens. Mesmo depois de tudo isso, eles foram, na hora da avaliação pelo rei Nabucodonosor, eles foram vistos como 10 vezes mais do que todos os outros. Sabe, o discernimento é você então poder ver as situações da sua vida e defini-las e escolhê-las como o certo a ser feito. Não importa o que é que está acontecendo ao seu redor. Daniel fez isso. Daniel usou o discernimento de olhar a situação e saber que aquela comida não era uma comida que ele deveria comer. Porque ele sabia que não era certo comer a comida oferecida aos deuses, a não ser aquilo que realmente honrava o Deus único e verdadeiro, que era o que ele amava. E ele conseguiu sucesso na vida dele por causa desse discernimento. Deus abençoou Daniel grandiosamente. Pessoal, nosso Deus não mudou. Nosso Deus não mudou. E Ele quer que eu e você desenvolvamos o discernimento de saber olhar as coisas e tomar as decisões, porque o nosso Deus nos fez alguém que pensa, alguém livre. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança dele. Nós temos as condições de raciocinar, de escolher, é isso que Deus quer. Mas Deus quer que eu e você saibamos escolher de forma correta e escolher o certo. Então,
Meu desafio dessa semana para você é que você desenvolva o discernimento. Analise as coisas que acontecem perto de você. Analise as situações ao redor de você. Verifique o que é certo e o que é errado a partir da Bíblia. Não do que você gosta, não do que você acha e não do que todo mundo faz, mas da palavra de Deus e de quem Deus é. E escolha fazer o correto. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, que vocês tenham uma ótima semana. Até mais, pessoal!